Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato a palavra ao deputado Fernando Escanavaca, que já relatou o item 1 da pauta, projeto de lei número 120, e foi concedido vista ao deputado Pedro Lupion e ao deputado Elton Welter. O parecer, na época, ou na ocasião, foi favorável do relator. Continua em discussão o parecer. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 2 da pauta, em regime de urgência, o projeto de lei 142, mensagem 33, de autoria do Poder Executivo, o relator é o deputado Alexandre Cury. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 142/2013, autor Poder Executivo, mensagem número 33 de 2013, autoriza a construção no Estado do Paraná dos empreendimentos hidrelétricos que especifica. O presente projeto de lei, senhor presidente, de autoria do Poder Executivo, visa a construção dos empreendimentos Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, Rio Iguaçu, Bacia Iguaçu, municípios de Capanema e Capitão Leônidas das Marques, Central Geradora Hidrelétrica São Pedro, Rio Vitorino, Bacia Iguaçu, município de Bom Sucesso do Sul, Central Geradora Hidrelétrica Dalba, Rio Iguaçu, Bacia Iguaçu, município de Guarapuava, Pequena Central Hidrelétrica Dois Saltos, Rio dos Patos, Bacia do Ivaí, município de Prudentópolis. De acordo com a exposição, tais empreendimentos hidrelétricos estão devidamente licenciados pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, entidade vinculada à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMA, conforme o anexo que trata no artigo 1º. Nós opinamos, senhor presidente, pela aprovação, em virtude da sua constitucionalidade, porque o Poder Executivo detém competência para aplicação de leis complementares. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Escanavaca. Eu gostaria de dizer ao relator, se consta o CGC no projeto, porque só foi anunciado quem é as empresas, e infelizmente, do jeito que, pelo que me consta, veio o envio do projeto, nós não temos nem como saber quem é a composição da sociedade dessas empresas que estão pleiteando, então, a instalação dessas hidrelétricas no nosso Estado. Principalmente essa que a Copel é sócia, que sempre se falou em anel e, de repente, estava todo mundo confundindo a possibilidade de ser a agência reguladora que estaria pleiteando a construção e, de repente, não, é uma sociedade, a gente previ, Bradesco, e que muito comentário se falou no nosso Estado, infelizmente, dizendo que era uma grande construtora que estaria instalando essa hidrelétrica no nosso Estado, do qual não é verdade. O que se sugeriu aqui, a construtora vai ser só a construtora da obra e não a proprietária dessa licença. Por isso, eu acho que seria interessante de que nós, nesse projeto, tivéssemos também a colocação do CGC dessas empresas que estão pleiteando a instalação dessas hidrelétricas e PCHs no nosso Estado. Continua a discussão, com a palavra o deputado Ademar Taiano, o deputado Alexandre Cury. Não, apenas para dizer ao deputado Escanavaca que não consta o CGC dessas empresas, até porque não há necessidade. A única necessidade que tem que estar incluída na mensagem enviada pelo governador Beto Richa é, de acordo com o licenciamento, que já está a fase final, depois da autorização legislativa, aí sim o IAP deve emitir a licença de instalação, e não vejo necessidade da composição estar nesse momento incluída na mensagem. Não, o deputado Alexandre, não é questão da composição, é questão de que a licença é uma coisa particular de quem está pleiteando, não é de conhecimento público a aprovação da licença de quem é. Quando nós fazemos com que o projeto de lei tenha o CGC,
todo cidadão paranaense pode pesquisar qual é a empresa e qual é a composição societária que está executando esse projeto no nosso estado. É por isso que eu estou dizendo. Eu sei que precisa da licença tanto de instalação quanto para começar a obra, mas deputado, isso é particular. Na emissão da licença de instalação será divulgado o consórcio, a empresa que vai construir, isso será público. Para discutir isso. Com a palavra o deputado Ademar Chayano. Senhor presidente, senhores deputados, na verdade, o envio da mensagem aqui é para cumprir um preceito constitucional. A Constituição não diz que há exigência legal de estar inserida no projeto o CGC da empresa. Até porque nós estamos aqui analisando a constitucionalidade da mensagem e, ao tempo em que se analisa a constitucionalidade, vai a plenário para o processo de votação para cumprir uma exigência legal. O resto é algo que vai acontecer a posteriori. E é importante que se diga que todas as mensagens que vieram para cá, nenhuma delas veio acompanhada de CGC, de nenhuma empresa. Portanto, eu acho que independe dessa apresentação e, com relação a quem vai executar ou quem é a proprietária da usina, as informações que temos, que a Neoenergia, numa parceria com a Copel, em 30%. A questão de quem vai executar é uma decisão da Copel e da Neoenergia, que são as detentoras, né, dessa concessão. Portanto, não cabe a nós discutir isso. O que cabe a esta comissão é analisar a constitucionalidade e cumprir um preceito constitucional. Apenas essa informação. Não, e é bom deixar claro, deputado Scanavaro, que o leilão foi feito há 4, 5 anos atrás e a Copel perdeu esse leilão. Perdeu para a empresa Neoenergia. E agora, numa conversa, a Copel está tendo, não sei qual é a participação dela, está sendo incluída nesse consórcio. Senhor presidente, presidente, queria dizer ao deputado Alexandre que eu não estou questionando a participação da Copel ou não. O que eu estou questionando é que eu acho que deveria estar no projeto o CGC dos grupos empresariais que estão tendo essa nossa anuência da Assembleia Legislativa do Paraná. É só esse o questionamento, para que o que tem acontecido, senhor presidente, e o senhor é testemunha, quem milita no interior do Estado, muitas das vezes os formadores de opinião nos questionam quem é que vai construir a tal PCH, quem vai construir a tal hidrelétrica, e de repente nós não temos essa informação. E é isso, por isso que eu estou questionando da inclusão do CGC do projeto dos grupos empresariais que estão assumindo esses investimentos no nosso Estado. Quando nós participamos de alguma reunião de maçonaria, de clubes de serviço, e esses são os questionamentos que a sociedade nos faz como representante aqui na Assembleia. E é por isso, eu sei que tanto o deputado Alexandre quanto o deputado Traiano têm alguns conhecimentos a maiores do que nós, do baixo clero. Mas eu tenho certeza de que nós possamos ter também esses conhecimentos através do CGC das empresas que estão pleiteando essas licenças, essas instalações nas hidrelétricas do Paraná. Continua a discussão. para discutir, presidente. Na verdade, esse projeto chegou ontem e eu me surpreendi também com a convocação para as 10h30. Acho que é prerrogativa de Vossa Excelência e dessa casa. E, dada a questão regimental, eu quero pedir vista. Achei que o Scanavaro quer pedir vistas, ponderando com todas essas ponderações. Eu acredito que se tiver em regime de urgência, a gente tem um dia, pelo menos, para levantar mais informações e emitir um juízo. Está concedido o pedido de vista a Vossa Excelência, e eu explico até para que a coisa fique bem clara. No dia de ontem houve um almoço, onde todos os parlamentares foram convidados, onde o governador e o presidente da Copel explicaram a necessidade de algo que foi travado a governos anteriores e que esse governo vai dar andamento. Explicaram as razões, explicaram os porquês e o porquê da necessidade de se procurar
se dar um avanço extraordinário, não só na questão de energia, mas àquela região. Eu tive o cuidado, até tentei explicar no começo aqui meio que brincando, mas a realidade tem que ser dita. Eu tomei o cuidado porque 3 deputados têm como sua base eleitoral essa região. O deputado Nereu Moura, o deputado Caíto Quintana e o deputado Ademar Traiano. Os três deputados, aqui da CCJ, eu digo, gostariam de relatar esse projeto. Para que eu não descontentasse nenhum nem outro, eu escolhi exatamente o deputado Alexandre Cury, que não tem nada a ver com aquela região. Então, e em regime de urgência. Vossa Excelência tem a prerrogativa do pedido de vista e, desde já, eu questiono a Vossas Excelências se faríamos a reunião amanhã, pela manhã, no mesmo, às 11 horas, vamos supor, atrapalharia, porque nós vamos atender o pedido do governador. Preferem na parte da tarde? É isso? Reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Não, 1h30, né? Horário regimental, 1h30 amanhã, então. À 1h30, porque às 2 horas temos o plenário. Então fica concedido o pedido de vista ao deputado Elton Welter, que já marcado a reunião para amanhã, às 14 horas. Obrigado, presidente. Eu peço palavras. Com a palavra o deputado Nereu Moura. Senhor presidente, de fato eu pedi para Vossa Excelência para relatar essa matéria, porque sempre sou o deputado mais votado da cidade de Capitão, onde inclusive tenho um vínculo muito forte. E a cidade de Capitão, o município de Capitão, vai sediar grande parte do canteiro de obras da usina. Esta usina é a última do Rio Iguaçu, porque ela está bem próxima já ao Parque Nacional do Iguaçu. E inicialmente ela tinha uma previsão de gerar mais de 1.000 megawatts. Em razão do parque, foi reduzida a potência para 300 megawatts. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma audiência pública lá na região com a matéria. Foi por isso que eu falei com Vossa Excelência. Mas em razão, claro, eu entendo a própria região, todos os problemas que tinham com relação ao impacto ambiental foram solucionados com a redução do tamanho da usina, de 1.000 megawatts para 300 megawatts. Então, foi reduzido, isso atendeu 350 megawatts. Claro, então, eu entendo que o regime de urgência faz sentido, porque mais de 20 anos que é discutida a construção dessa barragem. Lá, o deputado Traiano, que representa Planalto e Capanema, principalmente Capanema, porque Capanema sofreu um impacto muito grande com o fechamento da Estrada do Colono. Hoje Capanema é fim de linha e talvez a construção desta barragem venha dar àquele município de Capanema uma nova sobrevida com a questão do turismo, enfim, com o pagamento de royalties e de ICMS que a usina vai gerar. Portanto, eu entendo o regime de urgência, abri mão, a Vossa Excelência me explicou o motivo que não iria conceder a esse parlamentar o direito de relatar essa matéria. Entendo e fez bem, Vossa Excelência, e por isso, senhor presidente, eu estou aqui para apoiar esse projeto, até porque eu até pedi uma cópia da Constituição Estadual e a assessoria ainda não me forneceu, porque eu queria ler aqui o artigo da Constituição Estadual que diz, deputado Escanavaca, que a Assembleia Legislativa ela tem que aprovar a construção... Artigo 209. Deputado. 209. Isso. Tem que aprovar a construção de projetos energéticos que causem impacto, mas a questão dos pormenores e de tudo mais, isso aí tem outras áreas que devem cuidar disso, e a nós é dada a responsabilidade apenas de aprovar ou não um projeto que venha a causar impacto no nosso Estado. E, nesse caso, esse projeto já foi muito debatido por 20 longos anos, senhor presidente, e que nós, agora, graças a Deus, estamos chegando ao final e precisamos de um parecer desta Casa. Fica, portanto,
Eu cumprimento o deputado Nereu Moura e agradeço a maneira fidalga com que atendeu o nosso apelo. E fica concedido o pedido de vista ao deputado Elton Welter e já marcada a nova reunião para amanhã às 13h30. Senhor presidente, eu também só quero dizer ao deputado Nereu que o questionamento que eu estou fazendo é para que o projeto não fique no ar como está hoje com a mensagem. E também temos que reconhecer, sim, deputado Nereu, o empenho que teve o governador Beto Richa em fazer com que a Copel participasse. Porque até então, no governo passado, a Copel perdeu essa licitação e, graças ao empenho do governador Beto Richa, que acabou com que a Copel tenha uma participação de 40% nesse empreendimento. Está, portanto, concedido visto ao deputado Elton Welter. O item 3 da pauta, o relator é o deputado Pedro Lupion, deu parecer favorável e foi concedido vista ao deputado Ademar Traiano, que tem a palavra. Senhor presidente, eu até em respeito ao deputado Pedro Lupion, que não está aqui, eu iria dar um voto separado e eu vou adiar essa. Perfeito. Fica adiado o pedido, o item 3 da pauta. O item 4 da pauta, projeto de autoria do Tribunal de Justiça, recebeu o parecer favorável do deputado Alexandre Cury e foi concedido vista ao deputado Elton Welter e ao deputado Wilson Quinteiro. Consulto se Vossas Excelências têm algum voto em separado, algum comentário ao item 4 da pauta. Senhor presidente, não tenho voto em separado e vou acompanhar o relator. Deputado Elton Welter. Eu pedi vistas para uma análise mais esmiuçada e a conclusão também é pelo parecer favorável, senhor presidente. Está concedido. Então, está colocado. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 5 da pauta, projeto de lei 118, de autoria do Tribunal de Justiça, de igual maneira, foi relatado favoravelmente pelo deputado Escanavac e concedido vistas ao deputado Elton, ao deputado Nereu e ao deputado Wilson Quinteiro. Da mesma forma, vou acompanhar o relator. Senhor presidente, após detalhado estudo da minha assessoria, também concluímos pelo parecer favorável e pela aprovação. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 6 da pauta, projeto 138, de autoria do Tribunal de Justiça, tem como relator o deputado Nereu Moura, que tem a palavra. Senhor presidente, o Poder Judiciário encaminhou matéria a esta casa propondo a criação de 75 cargos de assessor ocupacional superior especial. Esses cargos serão utilizados para atender a demanda de primeiro grau do Poder Judiciário, ou seja, das comarcas do interior do Estado que tiveram criação de novas varas, desmembramento de outras varas, e os cargos estão sendo criados para suprir essa demanda. O Poder Judiciário encaminhou para cá o impacto financeiro com o devido suporte orçamentário, razão pela qual o nosso parecer é favorável que essa matéria tramite nesta casa. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Não está aprovado. O deputado Tercílio Turini relata o item 7 da pauta, o veto número 11. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, o Executivo veta parcialmente o projeto de lei número 398/2011, de autoria do deputado Dr. Batista, que cria o programa Semana de Identificação da Dislexia na Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. O veto é parcial, é um veto ao artigo 3º do projeto, que dava atribuições à Secretaria do Estado da Saúde.
observamos que o veto foi aposto tempestivamente, respeitando o prazo legal. Então, somos favoráveis ao encaminhamento do presente veto ao plenário. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado, o deputado Péricles de Mello relata o veto seguinte, de número 12, de autoria do Poder Executivo. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, chegou para mim hoje esse veto. Eu gostaria de adiar para a próxima reunião, se não tiver problema. Não tem problema. O item número 9, o autor é o deputado Rasca Rodrigues, o relator é o deputado Wilson Quinteiro. Pois não, senhor presidente, senhores deputados, esse projeto do deputado Rasca Rodrigues já foi objeto de adiamento anteriormente e até foi baixado em diligência. Fiz um estudo com a assessoria interessante, até ficou a fim de que o deputado Hermas Brandão fizesse também a sua avaliação quanto ao aspecto da constitucionalidade. Veio novamente às minhas mãos e, num primeiro momento, a gente estudou quanto à necessidade de baixar novamente em diligência, não mais a Receita Estadual, que já aconteceu com parecer, com entendimento contrário ao projeto, mas sim a Indústria e Comércio, porque é objetiva a cassação de eficácia de inserção do cadastro de contribuinte do ICMS. É uma matéria complexa que seria oportuno verificar isso junto à Indústria e Comércio. Mas fui alertado há pouco pela assessoria aqui da CCJ que nós votamos há pouco o projeto de lei do Executivo, mensagem 24/2013, que trata de matéria similar, que dispõe sobre a concessão, alteração, renovação e o cancelamento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS em estabelecimento do setor de combustíveis. Então, eu vou pedir novamente o adiamento para que nós possamos, antes do pedido de baixar em diligência, fazer uma avaliação, uma adequação com esse projeto de lei, para ver se ele não está no bojo dessa mensagem do Executivo, para que nós não cometemos erro aí do ponto de vista constitucional e da questão legal também. Está, portanto, com a palavra o deputado Pastor Praxic. Senhor presidente, estou vendo aqui no histórico fornecido pela assessoria da CCJ que esse projeto em questão foi adiado no dia 16, foi adiado 4 vezes. E o artigo 51 diz que isso não é possível, senhor presidente. Inclusive, há 2 referências sobre esse assunto. Uma anteriormente, no artigo 33, no parágrafo 7º, e também no artigo 51. O membro da comissão, quem for distribuído qualquer matéria, terá o prazo de 10 dias para apresentação de seu parecer escrito. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá, com requerimento fundamentado do relator, prorrogar por mais 5 dias o prazo estabelecido nesse artigo. Esgotado o prazo regimental, sem que o relator tenha apresentado parecer, o presidente designará novo relator, ao qual o processo deve ser entregue imediatamente. Então, eu vejo que já se esgotou esse prazo. Realmente, Vossa Excelência tem razão. E eu explico o que sucedeu neste caso. O deputado Wilson Quinteiro substitui o deputado Hermas Brandão, que é o titular da CCJ. O deputado Hermas Brandão, por 2 vezes adiou e não se fez presente, solicitou licença da casa. Aí, quando voltou o deputado Wilson Quinteiro, não tinha condições de relatar, porque não conhecia a matéria. Então, foi esse desencontro que aconteceu e que agora sim, como nós sabemos que o deputado Brandão ainda ficará mais 2 sessões ausente, o deputado Wilson Quinteiro é quem irá relatar. Por isso é que nós nos submetemos,
que houve essa troca de um caso realmente excepcional, porque o titular solicitou licença da comissão. Foi essa a questão. Senhor presidente, apenas para também esclarecer ao deputado pastor Praquesic, além disso que o senhor acabou de colocar, é bom ressaltar também que tem um fato novo, né, que justifica, neste momento, o adiamento por esse fato novo. E qual é o fato novo? Justamente a coincidência, pelo menos pretensamente, de matérias da mensagem que foi posta hoje no início, com o projeto que poderia ser relatado, que, embora pudesse até levá-lo à diligência junto à Secretaria de Indústria e Comércio. Apenas para esclarecer e para deixar bem claro que estamos procurando ser bastante diligentes ao projeto, porque nós estamos aqui para avaliar do plano constitucional, aprofundando. Sobreposto à questão regimental, está, sobretudo, a questão da constitucionalidade do projeto. Portanto, ante esse fato novo de coincidência de matérias, eu ratifico aqui a necessidade de adiamento para que a gente possa estudar junto com a comissão a possibilidade de ter, de repente, matéria preclusa, perdendo até o objeto do projeto por conta dessa nova mensagem do Executivo. Senhor presidente, eu só fiz o questionamento, óbvio, que é competência de todo parlamentar. Sem dúvida está nenhuma. Acompanhando se o nosso regimento não é arranhado. Não, Em aliás, lugar, Vossa por causa dos Excelência tem sido um comentários- guardião ferrenho do nosso regimento, que é muito importante para nós. Obrigado, senhor presidente. Mas em função também de comentários, muitas vezes, de que essa comissão tende a segurar proposições, segurar projetos, o que não acontece. Não. Então, apenas para Obrigado. ficar claro. O deputado Quinteiro está tentando salvar O item 10 da pauta é um projeto de autoria do deputado Péricles de Mello, que recebeu o parecer contrário do deputado Pedro Lupion, relator da sessão passada, e o deputado solicita que seja adiado, uma vez que ele está ausente. Senhor presidente, Com a palavra. eu conversei com o deputado Lupion, talvez nós possamos achar uma solução para o meu projeto, um substitutivo, ele possa ser aprovado, então eu concordo plenamente que... Eu acho que seria muito importante que vocês conseguissem. Exatamente. Então, eu Perfeito. concordo Então, com a fica adiado colocação. a pedido do relator. De igual maneira, a deputada Marla Turi, que nos envia o item 11 da pauta, o relator é o deputado Escanavaca, a deputada Marla Turi, que nos envia um requerimento requerendo a retirada de pauta do projeto de sua autoria. Portanto, está concedido o pedido da autora e retirado de pauta o projeto 856 de sua autoria. O item 12 da pauta é um projeto 564 de autoria do deputado Escanavaca. Recebeu o parecer do deputado Ademar Traiano favorável e foi concedido vista ao deputado Péricles de Mello, que tem a palavra. Senhor presidente, na verdade, a emenda feita pelo deputado Ademar melhora o projeto. Pelo menos as instituições públicas paranaenses continuarão tendo essa isenção. Mas eu sou contra o projeto em si. Eu acho que, tratando-se da importância dos hospitais e clínicas, mesmo dos hospitais federais, nós temos duas potências no Paraná, que é a COPEL e a Sanepar. A Sanepar, inclusive, tem uma política social, a COPEL também. Eu acho que era uma forma de contribuir com a saúde do nosso Estado. Então, eu também sou contra a emenda, mas fundamentalmente contra o projeto. Eu vou votar contra o projeto. Continua em discussão, com a palavra o deputado Tercílio Turini. Senhor presidente, eu não tomei conhecimento da emenda do deputado Traiano, mas eu fico preocupado pelo seguinte: o Hospital de Clínicas é um hospital que faz parte do sistema de saúde. E é um hospital extraordinário. Qualquer coisa que você diminua a receita, isso pode atrapalhar a atenção aos usuários. Eu sei que isso aqui é para discussão do mérito, então não via a emenda,
Mas, a princípio, também eu queria me manifestar contra em função dessa preocupação. Continua em discussão. Nós vamos votar o parecer do deputado Ademar Traiano, que é favorável com uma emenda substitutiva. Nós estamos votando, evidentemente, que a constitucionalidade. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram, os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado com o voto contrário do deputado Péricles, do deputado Elton e do deputado Tercílio. O item 13 da pauta, projeto de lei número 400, de autoria do deputado Sheida e do deputado Rasca Rodrigues, recebeu o parecer favorável do deputado Elton Welter e foi concedido vista ao deputado Ademar Traiano e ao deputado pastor Edson Praxic. Com a palavra o deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, eu não tenho voto em separado e me mantenho favorável ao parecer do deputado Welter. Pela primeira Com a palavra vez o deputado pastor Praxic. Senhor presidente, apesar do meu pedido de vistas, eu tinha dúvidas que eu não tive tempo hábil de verificar no projeto. Então, para não criar nenhum empecilho na tramitação do mesmo, eu abro mão de um voto em separado, porém, a minha dúvida consistia se todos os estabelecimentos que vendem óleos lubrificantes estão enquadrados nessa lei. Porque, recentemente, eu fui procurado por um grupo de proprietários de postos de gasolina que me reclamaram de que, por ocasião da venda do óleo lubrificante, eles são obrigados, por imposição da lei, de dar destino final às embalagens. O que não acontece com supermercados, por exemplo, que também vendem óleo lubrificante, o que não acontece com autopeças, que também vendem óleo lubrificante, e outros setores do comércio. Então, eu queria só, não sei se o relator pode me explicar isso. Presidente, se está previsto na proposição? Eu acho, pastor, que nesse caso é só quem aplicou o óleo naquele momento, não o vendedor, né? Que é o que acontece. Muitas das vezes, as pessoas, às vezes, ficam com esse passivo ambiental em casa. De repente, quando compra o óleo no supermercado ou compra o óleo em outros lugares que não aplica o óleo e a pessoa acaba trocando esse óleo em casa e, com isso, fica com esse passivo na sua casa. Eu acho que, de repente, o que faz o projeto é quem coloca o óleo no veículo. Mas consta isso no projeto? Veja só, o detalhe. Eu não tenho dúvida que esse projeto é altamente polêmico. Sim. E que em plenário será discutido. Não tenho a menor dúvida disso. Presidente, dada a observação dos dois que pediram vistas e também estudaram a matéria, e dado os autores, que são conhecedores profundos da área ambiental, que é o deputado Rasca, o deputado Sheida, inclusive é secretário do Meio Ambiente, acredito que inclusive tem uma resolução que trata do assunto, que se assemelha, isso garante que a prática que já está prevista em resolução vire lei, demos o parecer favorável. Acredito que a observação, como o líder do governo estudou bem a matéria, acredito que não vamos ter problemas na aprovação da matéria, considerando que os dois autores são exímios conhecedores do assunto. Continua em discussão, em votação. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 14 da pauta, projeto 67, de autoria do deputado Tercílio Turini, recebeu o parecer contrário do deputado Wilson Quinteiro e foi, na ocasião, concedido vista ao deputado Péricles de Melo, ao deputado Nereu Moura e ao deputado Bernardo Carli, e também ao deputado Escanavaca.
Eu consulto algum dos senhores, com a palavra o deputado Péricles. É o item 14. Eu fiz um parecer separado a favor do projeto do deputado Tercílio Turini. E queria fazer um apelo aos demais deputados, senhor presidente. Nós estamos num momento da história do Paraná de extraordinária importância, eu me pronunciei esses dias no plenário. Não se trata de atacar o governo do Estado. Nós sabemos que vários governadores passaram por aqui e não conseguiram romper essa barreira do pedágio e avançar. Eu acho que, mais do que nunca, a Assembleia Legislativa tem esse papel. Ora, se uma das funções fundamentais dos deputados é fiscalizar o Poder Executivo e os atos derivados do Poder Executivo, nós não podemos inibir a fiscalização do pedágio no Paraná. Dificultar que os cidadãos paranaenses que pagam uma tarifa absurda, que todo mundo sabe disso, sente até de forma intuitiva, um processo econômico que aumentou muito o número de veículos. Eu viajo de Ponta Grossa a Curitiba desde que era acadêmico do curso de engenharia aqui em Curitiba, que não existia o curso de Ponta Grossa na década de 70. Eu sei a diferença do tráfego hoje daquela época. Nós sabemos a quantidade enorme de recursos que está entrando para as concessionárias dos nossos pedágios. Então, eu acho que todo o nosso ânimo deve ser no sentido, por isso eu admiro e congratulo com o seu projeto, de colaborar com a fiscalização e com a transparência. Ainda mais, porque verificando o contrato do pedágio, aqui peguei como exemplo o lote 5, que eu conheço mais, porque é de a região de Ponta Grossa, Rua do Norte, mas todos os outros lotes são idênticos. Eu tenho uma tabela aqui, deputado Turini, que mostra, já no contrato, quanto que as concessionárias têm que pagar por lote para o DR fiscalizar o contrato. Então, a Econorte, quando a tarifa em 97 era R$ 2,90, pagava mensalmente R$ 77 mil para o DR fazer a fiscalização do contrato. Hoje a tarifa é R$ 12,70. Portanto, 4,28 vezes maior do que aquela época. Eu fiz aproximadamente, eu multipliquei também, porque ela é reajustada junto com a tarifa, esses valores repassados para o DR. Então, é como se hoje o DR estivesse recebendo mensalmente da Econorte para fiscalizá-la 329 mil mensais para fiscalização. A Viapar, hoje 385 mil, não é um cálculo exato, mas é um prognóstico em função da correção da tarifa que eu recebia antes, que está no contrato. Esse valor de 77 mil está no contrato. O de 126.500 da Viapar está no contrato. Eu reajustei, mesmo valor do reajuste da tarifa. Então, a Viapar receberia 385 mil, a Cataratas 525 mil, Caminhos do Paraná 282 mil por mês, Rodonorte 385 mil mensais e a Ecovia 253 mil mensais. Ou seja, o DR tem recursos para fazer isso. Nós sabemos que o DR agora contratou o DR, a agência reguladora, que também tem recursos orçamentários para fazer a fiscalização, contrataram 2 estudos com a mesma lógica, 2 consultorias, uma por 3,5 milhões de reais e a outra por 1,5 milhão, para orientar o governo a falar da negociação com as concessionárias. Então, não há nenhum motivo para que esse projeto seja rejeitado. Eu acho que nós devemos aprovar o projeto. É um ânimo novo que a Assembleia vai mostrar. É uma questão da essência do nosso poder, da autonomia dos poderes. É uma grande contribuição que os deputados estaduais do Paraná estarão dando, porque o usuário, quando passar por uma praça de pedágio, ele vai estar olhando para lá e sabendo os recursos que estão sendo investidos no pedágio. E comparando já, à primeira vista, o que está acontecendo, e nós estamos dando um passo inicial para realmente investigar e fiscalizar o pedágio. Nessa mesma linha, eu já apresentei um projeto anterior, que é do pedágio online, mas estou apresentando um projeto agora exatamente igual, deputado, um projeto que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, obrigando as concessionárias a repassar anualmente para a Assembleia Legislativa dados por lote e por praça de pedágio. Mas eu acho que seria de grande importância para nós
aprovarmos o projeto e, baseado nesses argumentos técnicos que dei, políticos e princípio, norteadores da organização, do Estado de Direito, do poder fiscalizador que compete à Assembleia Legislativa, eu emiti um parecer favorável ao projeto, deputado Turinho. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o deputado Praxic. Senhor presidente, com a devida vênia, eu quero discordar do nobre deputado. Primeiro, porque a competência dessa comissão é exclusivamente analisarmos a constitucionalidade ou não da proposição. Eu entendo que a proposta do nobre deputado poderia, na sua redação, ser mais clara. Porque uma coisa é o equipamento, o pedagiômetro, outra é a informação. Entendo que, se olharmos do ponto de vista do direito do consumidor, é claro, o cidadão ele tem o direito de conhecer a informação. Agora, a instalação de um equipamento exclusivo para isso, nós não temos competência de impor, uma vez que existem cláusulas no contrato que não nos permitem a tal. Eu, particularmente, vou votar a favor, porque eu acredito que possamos, em plenário, melhorar a redação dessa proposta. Porque não está claro, no meu entendimento, essa distinção de informação e de equipamento exclusivo para oferecer a informação. Fui, depois de estudar a matéria, alertado de que todas as praças de pedágio já existe um equipamento, tipo painel eletrônico, que essa informação pode ser disponibilizada. Isso não gera custo nenhum para a empresa, não gera custo nenhum para as concessionárias. É possível. Mas, por exemplo, falta na proposta do nobre deputado especificar se essa informação tem que ficar estática, né, ou permanente, à medida que vai sendo atualizada à disposição da sociedade. Porque, se for dessa forma, esse mesmo equipamento não pode ser usado. Agora, se de quando em quando essa informação é colocada neste painel que já existe na concessionária, aí sim é uma questão de boa vontade da concessionária, não vai infringir nenhuma quebra de contrato. Eu entendo dessa maneira. Então, para se melhorar a proposta e se ampliar o debate em plenário, penso que é possível, sim, nós, em comum acordo, votarmos favoravelmente. Mas as argumentações do deputado Péricles não estão fundamentadas no quesito constitucionalidade. Senhor presidente, com a palavra o deputado Wilson Pinheiro, ao deputado Ademar Taiano. Senhor presidente, com devido respeito ao deputado Péricles, eu acho que está misturando alhos com bugalhos, quando se fala na preservação do Estado de Direito. Eu entendo que, quando o Estado de Direito deve ser exercido no sentido da preservação dos direitos constitucionais do cidadão, o que é perfeitamente compreensível. Agora, nós não estamos tratando de uma questão desta ordem, nós estamos tratando aqui de um aspecto legal da constitucionalidade, da quebra de um contrato que causa desequilíbrio econômico e que, por essa razão, na minha visão, é impossível nós aprovarmos a constitucionalidade de uma iniciativa dessa natureza, porque nós estamos infringindo o artigo constitucional, que não é de nossa competência, mas sim do Poder Executivo. Há um contrato que estabelece as regras em relação ao pedágio. Eu não quero entrar no mérito se é caro ou baixo, essa discussão ela é uma outra discussão, já se cansou de falar sobre isso, mas entendo de que não compete à Assembleia e não vai alterar em nada essa iniciativa, porque eu conheço pesquisa feita pela Associação Comercial do Estado do Paraná, e tenho a pesquisa, senhor presidente, que entendo de que essa discussão ela acaba não chegando a lugar algum. A pesquisa diz o seguinte: ninguém questiona hoje mais custo. 80% da população quer boas estradas. Não está se discutindo mais o custo da tarifa. É lógico que a iniciativa desse pedágio ela aconteceu em uma outra época e as próximas serão totalmente diferentes.
Então, o pedagiômetro, nós não temos amparo legal para exigir que se implante algo dessa natureza. Como eu afirmei, em São Paulo existe, sim, o impostômetro, mas é uma associação que, de forma voluntária, tomou a iniciativa e com dados aproximados, não é nenhuma informação real, concreta. Eu acho, me perdoem, senhores deputados, eu acho que isso aqui jamais nós poderíamos aprovar a constitucionalidade de uma iniciativa dessa natureza. Ela pode ser simpática à opinião pública, mas ela fere gritantemente princípios constitucionais, porque ela invade a competência do próprio governo, que é de competência exclusiva dele, iniciativas dessa natureza, porque trata de mexer em custos, queira ou não queira, vai sim interferir em custos, e isso incide na quebra, no desequilíbrio dos contratos e gera uma outra discussão jurídica pela frente. Então, eu tenho a leitura de que nós não podemos votar pela constitucionalidade e, caso contrário, eu até vou pedir vista do voto em separado. Presidente. Para discutir. Presidente. Palavra ao deputado Ribas Carne. Eu havia pedido vistas desse projeto, não tenho voto em separado a apresentar, vou acompanhar o relator, mas ouvi atentamente as colocações aqui, tanto do deputado Traiano, líder do governo, e do deputado pastor Edson Praxic, remetendo que é inconstitucional e é que aqui nos cabe análise constitucional dos projetos. Mas dias atrás fiz a análise constitucional do projeto do fator RH na carteira de motorista, que era inconstitucional, e aqui, por uma questão de mérito, todos colocaram, e acabei entendendo da necessidade, da importância para a sociedade daquele projeto, e passou-se por cima da Constituição e foi aprovado. Então, nós temos que, acredito, nos cercar aqui da Constituição e, para um projeto, valer todos os projetos, não num projeto por ser meritório e abranger mais a sociedade, outro não. Nos restringir nesta comissão a fazer análise constitucional e não em determinados projetos a atuar de uma forma e determinados projetos não. Mas eu acompanho o relator neste projeto. Presidente, eu queria discutir com a palavra o deputado Elton Welter. O Estado de Direito e aquilo que foi definido no contrato dizia que o Estado deveria regular, fiscalizar. Mais recentemente, isso é mérito do atual governo, se colocou e se instalou a agência reguladora. O autor do projeto, na medida que existe receita dos pedágios, quer que o órgão regulador esteja autorizado a fazer e a regulamentar constitucional. Não é a intenção do Poder Legislativo, quando faz uma lei como essa, ela é constitucional na minha visão, porque ele passa ao Poder um método que precisa ser regulado e regulamentado pelo órgão regulador. Isso não é inconstitucional, até porque a despesa já está prevista no contrato original para fazer a fiscalização. O método de fazer tem que ser regulado pelo pedagiômetro, que assim foi intitulado pelo projeto do autor. Wilson Quintela. Bom, primeiro, quero chamar, por exemplo, uma reflexão interessante. O direito não é uma ciência exata. Nós estamos basicamente aqui falando de direito. 1998. Eu me sinto muito à vontade para falar dessa matéria do pedágio, porque a única ação civil pública do Estado do Paraná em 1998, puxando a memória dos senhores, que teve uma liminar concedida pela Justiça Federal, eu patrocinei como advogado, foi eu que elaborei aquela ação. Naquele momento se questionava muito a questão dos contratos, a questão da constitucionalidade. Ingressei naquela ocasião pela ADECOM, Associação de Defesa do Consumidor de Maringá, contra o Estado do Paraná, contra a União, DR, DNE, todas as associações, as empresas concessionárias. Nós conseguimos uma liminar, suspendeu no início o pedágio, depois essa liminar foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre. Após isso, o processo avançou e já é coisa julgada. Então, o que eu quero dizer com isso, que gostamos ou não gostamos do pedágio, e eu fui contra a questão do pedágio, porque eu falava das vias alternativas, eu falava da questão da biotributação, etc.,
a Justiça já entendeu que vale. Então, coisa julgada, não temos que entrar no mérito mais da coisa julgada. Pois bem, quanto à introdução que eu fiz, que o direito não é ciência exata, e eu achei brilhante a colocação do pastor Edson Praquesic, a divisão que o deputado fez, quanto à questão, uma coisa é informação, outra coisa equipamento. Informação, aí o deputado Turini, absoluta compreensão e corretíssima a colocação dele, todos os cidadãos paranaenses têm direito à informação do quanto se arrecada, quanto que se investe, etc. e tal. A empresa, o governo do Estado, todos têm a obrigação, e isso parte da própria Constituição Federal, desdobrado no Código de Defesa do Consumidor. Todos têm direito à informação. Agora, como colocou o deputado Traiano, quando nós vamos para a questão do equipamento, e houve considerações do deputado Péricles quanto à existência, alguém falou também da existência já de equipamento, eu, sinceramente, eu desconheço se há ou não tal equipamento. Então, é muito complexo do ponto de vista, como o deputado Ribascardi colocou, nós não sabemos a questão de mérito, nós estamos falando da questão da constitucionalidade. É simpática a matéria, todo mundo quer informação, talvez o cidadão passando pela rodovia vai passar olhando assim, olha, quantos carros que já passaram, né? Talvez fosse algo até interessante, mas, de qualquer maneira, de qualquer ordem, haverá uma mudança de equipamento que custa. E aí nós entraríamos na questão contratual, que o direito, daí nós afastamos do direito do consumidor e passamos para o direito da teoria geral dos contratos. E aí, contrato ele é bilateral, existem as partes, existe o objeto, existem as condições que talvez nós estaríamos ferindo com esse projeto. Por isso, a questão do parecer contrário ao projeto, eu até alterando uma posição, com todo respeito ao deputado Turini, e me coloco aqui numa questão técnica jurídica de encontrar esse obstáculo, mas sem retirar a preocupação dos deputados quanto à informação. E é verdade também, para finalizar agora, que nós temos que exigir, sim, que as concessionárias prestem informação, como o deputado Praquesic colocou, de quanto arrecada, quanto vai investir. Todo cidadão, todas as entidades representativas do Paraná têm tal direito. Mas esse projeto padece de constitucionalidade, porque nós invadimos a questão da legalidade na teoria dos contratos. Porque nenhum de nós aqui temos condições hoje de levantar essas questões. Então, dentro do ponto de vista, não tenho relação nenhuma com nenhuma concessionária, fiz ações contrárias à questão do pedágio lá na origem, falo com a autoridade de um cidadão que, antes de ser deputado, lutou por essa questão. Mas, infelizmente, nós estamos falando aqui na compra, na aquisição de equipamentos, e isso custa, portanto, padece de constitucionalidade. Espero ter contribuído de colocar dessa maneira. Senhor presidente, eu já encaminho, mas queria fazer com a palavra o deputado Praquesic. Eu queria falar, só ler um texto rapidamente, se puder falar mais uma vez. Praquesic, Vossa Excelência tem a palavra. O equipamento que eu citei já existir é o mesmo que apresenta ao usuário do pedágio as condições as do tarifas, tempo, as condições do tempo. Então, é possível, sim, colocar essa informação. Porque uma coisa é informação, outra é equipamento. Eu acredito que se houver nesse momento, é gritantemente inconstitucional, a propósito do deputado Turini. Mas se houver um interesse de melhorar essa redação em plenário através de emendas, eu acredito que seja possível, senhor presidente. É por essa razão que eu vou acompanhar a proposição. De qualquer senhor maneira, presidente, eu gostaria só de destacar um ponto ao deputado Edson, deputado Quinteiro. Cláusula 76 do contrato de concessões das rodovias lote 5. Mas em todos os contratos, se referir à cláusula, apenas altera seu número. Que trata o repasse anuais em reais destinados a cobrir as despesas do DR, do DNR com fiscalização da concessão. O DNR também fiscaliza trechos de rodovias federais. Esses valores são depositados no 5º dia útil em conta bancária especial e ainda está no contrato, não está ferindo contrato nenhum. Quero destacar que não está ferindo contrato. Esta verba de fiscalização, esse é texto do contrato assinado entre as concessionárias e o governo do Paraná. Esta verba de fiscalização só pode ser utilizada conforme o contrato para item A, aquisição de materiais e equipamentos
diretamente utilizados pelo DR vinculados às atividades de fiscalização da concessão. Portanto, as concessionárias não gastarão um centavo a mais, não vai haver nem quebra de contrato, não vai haver impacto econômico financeiro, apenas o DR que recebe o dinheiro e pode comprar equipamentos para fiscalizar, ele vai usar uma parte desse dinheiro para ter um equipamento que vai resolver a questão do projeto. O papel do pedagômetro deverá ser colocado em local visível e de fácil acesso à modalidade eletrônica. É um equipamento eletrônico que o DR tem dinheiro e está no próprio contrato feito com as concessionárias que ele pode usar esse dinheiro na aquisição de materiais e equipamentos diretamente utilizados pelo DR e vinculados às atividades de fiscalização e concessão. Nós sabemos que não há forma separada de conteúdo. Isso no direito, na literatura, toda forma expressa um conteúdo e expressa um mérito. Então, eu defendo, acho muito importante nós aprovarmos o projeto. Nós vamos encerrar a discussão com a palavra o autor do projeto. Senhor presidente, eu vi com atenção toda a discussão e eu tenho um convencimento, respeito todas as posições, mas tenho um convencimento porque eu me preocupei muito com a questão da legalidade e da constitucionalidade. E ouvi atentamente, antes de apresentar o projeto, algumas pessoas, a própria assessoria da Comissão de Justiça faz os apontamentos dizendo da constitucionalidade. Depois do parecer do deputado Wilson Quinteiro, eu procurei outras pessoas que não fazem parte aqui da comissão, mas logicamente têm conhecimento, muito conhecimento do direito público, administrativo, e que me apontaram que o projeto é legal, é constitucional. A gente respeita as posições. Eu queria a oportunidade de que o projeto fosse para o plenário e que respeitar a decisão soberana do plenário, porque lá nós teríamos a oportunidade de discutir o mérito. E eu acho que eu tenho muito argumento para discutir o mérito, mas que não gostaria de discutir aqui. Eu sei que as opiniões estão divididas, poderia até tirar o projeto de pauta, mas não vou tirar, vou deixar ir para a votação, e eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de realmente fazer uma discussão, um momento importante. O deputado Traiano respeita a posição dele, ele disse que esse assunto já cansou. Para mim não cansou, eu acho que é um assunto atual, é um assunto que está aí para ser discutido. A população, ela quer realmente ouvir a opinião nossa, a opinião dos deputados. Eu sei que o próprio governador, eu tenho certeza que ele não se oporia a isso. Isso é bom para o governo. O governo que criou, inclusive, a agência reguladora, acho que seria muito interessante. No momento que nós discutimos, se discute aí novas obras, se discute uma série de coisas, eu acho que essa informação é importante. Então, nós vamos encerrar a discussão e vamos colocar em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator, deputado Wilson Quinteiro, que foi contrário ao projeto do deputado Tercílio, permaneçam como se encontram. Os que forem favoráveis... Não, perdão. Os que forem favoráveis ao relator permaneçam como se encontram. E os que forem contrários, que se manifestem. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Empatou. Eu acompanho o voto do relator e explico por quê. Com muita tranquilidade. Nós temos uma agência. Eu sou muito mais simpático ao projeto que o deputado Péricles de Mello ameaça apresentar, porque esse efetivamente é constitucional, e pela constitucionalidade eu acompanho o voto do relator.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, marcando outra para amanhã, às 13h30.